De volta com o Balanço Geral, edição de sábado. Eu te pergunto, você sabia que o maior acidente ferroviário do país aconteceu em Sergipe? Pois é. O desastre foi há 79 anos atrás e deixou mais de 200 mortos e vários feridos. Um pesquisador da UFES resgatou essa história para entender melhor o que houve. E mais, um grupo de historiadores descobriu a trilha que leva ao local da tragédia. A repórter Aline Aragão e o repórter cinematográfico Anderson Almeida embarcaram na aventura e foram até o ponto onde foi construído um cruzamento em homenagem a essas vítimas. O que já foi sinônimo de progresso, hoje virou ruína. Do imponente prédio da Estação Ferroviária de Aracaju, restam apenas memórias e o retrato do abandono. A antiga estação da Aviação Férrea Federal Leste Brasileiro, inaugurada em 1940 e tombada pelo IPHAN, espera restauração há anos. Infelizmente, ainda não há um apoio financeiro, um aporte financeiro suficiente para que a gente possa resgatar toda essa memória, né? Então, estamos falando aqui do Siqueira Campos. Nós temos um prédio aqui no Siqueira Campos que remonta essa história, né, da tragédia, não só da tragédia, mas de um marco econômico muito forte para Sergipe, para Aracaju principalmente. Além do prédio histórico, o que restou da linha férrea nos leva a uma viagem no tempo. Foi nesses trilhos que, em 18 de março de 1946, aconteceu a maior tragédia ferroviária do Brasil. O trem suburbano partiu de Aracaju rumo ao norte do estado. Seguia superlotado. A falta de manutenção e o excesso de passageiros contribuíram para o desastre que marcou os trilhos de sangue e entrou para a história. Aquele dia, naquele domingo de 1946, de fato, o trem estava sobrecarregado, né? E havia pessoas de várias regiões daqui do estado. Não havia uma manutenção adequada para o trem, né? De acordo com o contexto da época, né? De acordo com as próprias testemunhas da época, principalmente João Claro, que era o condutor do trem. Então ele vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre a superlotação que estava o trem e sobre as condições não só do trem suburbano, mas também de toda a linha férrea, né? Principalmente do percurso, né? Do qual saiu daqui de Aracaju, do Siqueira Campos, e foi exatamente lá para Riachuelo, Laranjeiras, né? A mãe da ex-deputada estadual Elma Paixão iria embarcar no suburbano. Perdeu o trem, mas salvou a vida. Quando ela chegou na estação, se esqueceu de alguma coisa na casa dessa senhorinha que ela ficava. Aí voltou para pegar. Só que quando ela voltou, que retornou para a estação, o trem já tinha dado partida. No trecho entre Laranjeiras e Riachuelo, o pior aconteceu. Durante o percurso, havia uma dificuldade desse trem, tanto de pegar pressão e velocidade, né, no decorrer da viagem em si. Mas quando chega em certo momento, as pessoas começam a relatar que o trem estava aumentando a velocidade. Então foi todo um combo, todo um contexto propício para levar para essa tragédia, né, no quilômetro 46. As pessoas que sabiam desse acidente contavam chorando das coisas que viram. Inclusive até disse que com muito tempo ainda encontrava bolsa, relógio, roupa, mais de 200 pessoas mortas e mais de 300 feridos que os hospitais não cabiam. O maquinista João Claro dos Santos foi apontado como o único responsável pelo acidente. A tragédia virou tema da dissertação de mestrado do historiador Luiz Paulo Bezerra, na Universidade Federal de Sergipe. Na pesquisa, ele destaca o racismo e o contexto político da época como elementos-chave para que João Claro fosse transformado no culpado conveniente. Todos os caminhos levavam para culpar de fato João Claro, que era uma pessoa preta, né, de família humilde aqui em Aracaju. Então, tudo indica, né, eu não vejo uma outra saída a não ser a questão do racismo. 79 anos se passaram desde aquele 18 de março e muita gente nunca ouviu falar dessa história. Até que um grupo de amigos decidiu voltar no tempo e resgatar parte do que estava perdido. Pesquisando sobre a história, Léo ouviu falar de um Cruzeiro das Almas, uma espécie de homenagem às vítimas da tragédia, e formou um grupo para procurá-lo. E eu descobri, através dessas pesquisas, que existia uma cruz
lá instalada por Agripino Araújo. Mas essa cruz era uma cruz lendária, porque muitas pessoas diziam que não existia. Não existia, mas eu falei, preciso ir atrás dessa história. Nossa equipe também embarcou nessa aventura. Seguimos pela BR-101, sentido norte de Sergipe. O município de Riachuelo fica a cerca de 30 quilômetros da capital, pela rodovia SE 245. Ali perto, no povoado Bom Jesus, encontramos Dona Maria do Carmo. Ela conta que cresceu ouvindo a mãe falar sobre o acidente. E diz que costumava brincar com os irmãos em volta do cruzeiro. Cresci, me casei e nós no cruzeiro ali, no cruzeiro. Depois que eu cresci, andei muito nesse trem Paracaju. Você chegou a andar no trem? Andei, filha. Não tinha, assim, ônibus, nem topique, nessas coisas, né? Acontecia ser um pau de arara. Mais à frente, encontramos com o grupo no povoado Massapê. Seguimos a pé por uma estrada no meio do matagal. A chuva deixou o acesso difícil, até mesmo para os mais experientes. Mais alguns passos e encontramos a placa do quilômetro 456, onde aconteceu o acidente. Neste ponto aqui, a nossa trilha muda de direção. A gente sai do terreno cheio de lama para caminhar exatamente no local por onde passava a linha férrea, em busca de mais um capítulo dessa história. No caminho, muitos obstáculos. Em alguns trechos, era preciso se abaixar para passar pela vegetação. Seguimos na trilha por cerca de 1,5 km. Por aqui, já não se vê os trilhos de ferro, alvo de furtos ao longo dos anos. Mas parte de dormentes de madeira indicam que estamos no caminho certo. Não demora muito até chegarmos ao local exato do trágico acidente e da homenagem feita para lembrar as vítimas. Construído em concreto, o monumento tem pouco mais de 2 metros de altura. Na base, uma placa com a data do acidente e o nome dos construtores, Agripino de Araújo e Rufino Barreto. Apesar de levemente inclinado, o cruzeiro parece intacto às ações do tempo. Acredita-se que ele foi erguido no local onde foi feita uma vala para enterrar os corpos mutilados e de difícil identificação. O lugar acabou se tornando um cemitério. Eu e o historiador Rafael, nós decidimos subir esse morro aqui, que a gente subiu agora anteriormente, e identificamos ela toda coberta de vegetação. Essa parte aqui totalmente limpa, ela não estava assim, entendeu? Era tudo mato, a gente foi cortando tudo, limpou, deixou bem bacana. E chegar num local que era totalmente fechado, com difícil acesso, dificuldade mesmo de enxergar. Você viu lá embaixo, quando a gente olha para a cruz, né, a gente não consegue enxergar ela. Então, foi assim, algo de deixar a gente em êxtase, né, devido ao que aconteceu aqui, né, o que levou isso a acontecer. Então, assim, foi algo incrível pra gente. Então é um lugar de memória, é um local triste, é um local que realmente a gente vem aqui e começa a lembrar um pouco daquela noite, daquela fatídica noite, né? Já vou se completar 80 anos, como eu falei, onde nós tínhamos trabalhadores, senhores, crianças. Diante do achado histórico, o governo e município se mobilizam para não deixar que a história se perca no tempo outra vez e que as vítimas não sejam esquecidas. O prefeito já está estabelecendo um diálogo com o DENIT sobre a questão territorial, né, da área. Nós, da Secretaria, via Conselho Municipal, já estabelecemos aprovação em ata de conselho, já damos entrada para que em Câmara de Vereador seja aprovado e o município reconheça esse marco como o primeiro bem patrimonial do nosso município, seja tombado, para que torne mais acessível, né, o mais breve possível, para beneficiar todos e de forma bem intensa, com muita energia, né, tornar isso aqui algo de bem-estar para todos, ressalvando a memória, né, da grande tragédia que aconteceu aqui. Em março do próximo ano, o acidente ferroviário envolvendo o trem suburbano completa 80 anos. O resgate desta história é também uma homenagem às vítimas da tragédia, considerada uma das maiores do país. A gente conseguiu ser imerso, ter uma imersão na história ferroviária do nosso estado, que foi durante muito tempo o principal meio de transporte para que as pessoas do interior pudessem se deslocar para a capital e da capital se deslocar para o interior e que foi aos poucos se apagando. E aí a gente chega nesse momento próximo dos 80 anos para não somente reviver e rememorar esse acidente, como também trazer à tona de novo a história da ferrovia no estado de Sergipe, que elas são interligadas. Poxa, muito feliz, mas principalmente feliz por estar trazendo a memória das vítimas, né, dando essa visibilidade, né, para que de repente a gente construa algo maior.
na história de Sergipe. Pode de jeito nenhum, filha. Tem que resgatar as coisas antigas para ter sucesso.